Em primeiríssimo lugar, vamos esclarecer uma coisa aqui, antes de tudo. Alguns irresponsáveis estão me acusando de apoiar a invasão da Rússia na Ucrânia, tá? De passar pano para o Putin. O que eu faço nesse canal aqui é apresentar para vocês os dois lados da história. Ao contrário do que faz, por exemplo, a mídia tradicional, que adora criar um herói e um vilão para todo mundo achar fácil a explicação, né? Não existe santo nessa história aqui. Nessa guerra, todos são culpados. Que isso fique bem claro para todo mundo, tá bom? Dito isso, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo das movimentações que precederam esses ataques, de acordo com o ponto de vista da mídia independente russa. E aí vocês vão perceber que as demandas do Putin sempre foram muito claras e que ele propôs, sim, um acordo de paz com os Estados Unidos e com a OTAN. E não foi atendido. Ed, você está dizendo mais uma vez que ele não tem culpa de nada, que ele é um santo? Não! Eu vou apresentar fatos para vocês. E aí vocês tiram suas próprias conclusões. Fechou? Se preparem, porque são informações que vocês nunca verão na mídia tradicional. Outro ponto que precisa ser esclarecido, tá, pessoal, é a dinâmica desses conflitos que estão acontecendo. Existe um vácuo de liderança no mundo. Quando você entrega grandes potências a líderes fracos, como por exemplo Macron, Biden, Trudeau, Merkel e outros que existem por aí, é isso que acontece. Existem duas partes envolvidas em um conflito, por exemplo, iguais. Quando uma dessas partes se encolhe, automaticamente a outra cresce. É nesse vácuo que surge o ímpeto do Putin. Essa ideia, né, globalista, antitestosterona, que impera no mundo hoje em dia, é que está causando isso aí. No decorrer do vídeo, à medida que eu for passando as informações, vocês vão entender isso. Eu nem precisaria explicar agora, principalmente no final, depois das matérias, tá? Vamos lá. E começamos no dia 11 de outubro de 2021. O ex-presidente ucraniano, que era alinhado à política externa do Putin, disse: a Rússia não deveria negociar com a Ucrânia vassala dos Estados Unidos, no caso, né? O Dmitry Medvedev, ex-presidente, deu essa declaração ao comentar a tentativa do atual presidente, Volodymyr Zelensky, de negociar um acordo de paz com o Putin. Essa notícia é importante, tá, pessoal? Para que todos entendam que grande parte dos ucranianos, principalmente os mais velhos, não querem a entrada do país na OTAN nem na União Europeia. Vamos agora para 4 de dezembro. E essa matéria mostra bem o quão inapto é o atual presidente americano. Na época, ele disse que tornaria uma eventual invasão russa na Ucrânia muito difícil. O texto fala sobre a demanda do Putin para que a OTAN não avançasse leste europeu adentro, como vinha fazendo. E depois destaca a declaração do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia de que o país não abriria mão dos planos de entrar sim na OTAN. E quando questionado sobre aceitar os limites impostos pelo Putin, o Joe Biden respondeu: não vou aceitar os limites de ninguém. Hoje vemos que não só não fez nada para evitar a invasão, como foi atropelado pela Rússia. No dia 7 de dezembro, o portal fala sobre os tais limites impostos pela Rússia. A garantia de que a Ucrânia nunca entraria na OTAN e também de que a OTAN nunca assentaria equipamento militar em território ucraniano. A explicação do Putin foi: um míssil saído da Ucrânia tem um tempo de voo entre 7 e 10 minutos para atingir Moscou, ou 5 se ele for hipersônico. Faz sentido, né? 8 dias depois, no dia 15 de dezembro, uma matéria sobre a proposta da Rússia para os Estados Unidos enviada pelo Putin, que reiterava seu pedido para o início imediato das negociações para um acordo de segurança mútua entre as partes envolvidas. Ele queria garantias legais dos limites expostos justamente na matéria anterior. E por fim, chegamos a 20 de dezembro. Mais uma vez, a Rússia solicitando que a OTAN parasse de avançar em territórios da ex-União Soviética e leste europeu no geral. O governo russo repete: Ucrânia fora da OTAN
e fim dos avanços militares da OTAN em direção às fronteiras russas. Eu acho que deu para entender aí a dinâmica das movimentações, né, galera? Os pedidos do Putin sempre foram muito claros. Não quero a Ucrânia na OTAN, não quero movimentações militares da OTAN em direção à Rússia e quero a garantia também de que a OTAN nunca vai colocar nenhum equipamento militar na Ucrânia. A OTAN, a Ucrânia, os Estados Unidos não aceitaram. E aí o conflito foi escalando. Foi piorando, foi piorando, foi piorando. É fácil de você entender o posicionamento do Putin, né? Ninguém quer isso, pessoal. Ele explicou aí. Um míssil hipersônico saído da Ucrânia atinge Moscou em 5 minutos. Um detalhe, existem mísseis dessa natureza hoje na Romênia, por exemplo. Então ele pede que esses avanços parem. Parem. Está protegendo a fronteira dele, né? Outra informação importantíssima aqui. A OTAN, para quem não sabe, foi criada como uma resposta ao Pacto de Varsóvia, que era uma outra aliança militar, criada ali pelos anos 1950, formada pela então União Soviética e outros países socialistas da cortina de ferro do leste europeu. O detalhe é que o Pacto de Varsóvia caiu em 1991 e a OTAN continuou. A OTAN continuou. O que a gente observa hoje em dia é um microcosmo daquele cenário. A gente tinha Putin de um lado e Trump do outro. E por que eu digo isso? Porque na época em que existiam a OTAN e o Pacto de Varsóvia, nunca houve conflito direto entre as duas alianças. Existia aquele respeito mútuo, aquele temor, aquele medo. A mesma coisa que acontecia com Trump e com Putin. Quando você derruba uma das partes, encolhe, né, agora aconteceu com a saída do Trump e a entrada do Biden, o outro lado automaticamente vai crescer. Quantas guerras aconteceram no mundo depois do fim do Pacto de Varsóvia, em 1991? E o que está acontecendo agora no mundo? Pois é. A história sempre se repete. Então esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou repetir aqui pela terceira vez, tá? Ninguém aqui tá tomando partido, dizendo que o Putin tá certo, que ele é um santo, que ele é bonzinho, que ele tá cheio de razão. Não. Não existe lado certo nessa história a partir do momento que bombas são lançadas, tá? E civis são machucados. O fato é que não existe santo, tá? Ele foi provocado, sim, durante muito tempo. E, querendo ou não, as demandas dele são muito plausíveis, pessoal. São muito plausíveis. Por quê? Acusam a Rússia de tentar reconstruir, né, o antigo Império Russo, sair avançando países adentro e tal. Mas, de acordo com a ótica da Rússia, é exatamente isso que a OTAN vem fazendo. Avançando militarmente, se utilizando desse escudo, de ser uma aliança militar pretensamente para garantir a paz. Então os dois lados estão fazendo a mesma coisa. Mas quem começou os avanços foi a OTAN, né? Se utilizando disso, da causa nobre. Não, a gente está aqui para garantir a paz. Para garantir a paz, né? Uma resposta criada ao Pacto de Varsóvia que não existe mais. Então, nesse momento, para que OTAN? Para que OTAN? Perguntei para vocês agora há pouco. Quantas guerras aconteceram depois de 1991? E o que vocês vêm observando agora no mundo? Acabou o Pacto de Varsóvia em 1991. Trump deixou o poder no ano passado. E aí, os conflitos pipocam. Tirem suas próprias conclusões. Um forte abraço e a gente se vê por aí.